Gravando. Então, boa tarde a todos. Esse é o nosso curso de transferência de calor avançada e hoje continuaremos com o tópico de separação de variáveis. Muito bem. Bom, eu vou projetar minha tela. A audiência pode fazer um sinal de mãos indicando que estão vendo a tela, por favor. Excelente. De maneira que eu vou começar aqui a nossa aula de hoje. Então, nós estamos tratando do tópico hoje, né? Continuamos com o método da separação de variáveis. E por que que esse método ele é importante? Porque uma parte expressiva dos problemas de transferência de calor por condução e por convecção podem ser resolvidos por este método de separação de variáveis. Tá? Nós vamos resolver pelo menos um problema de convecção usando separação de variáveis também. Nós não, vocês. Mas porque vocês vão ter aprendido, eu vou poder passar. Entendeu? Então, isso aqui seria a separação de variáveis, parte 2, porque eu já dei uma aula chamada parte 1, então essa aqui é a parte 2, tá? Olha, eu queria então lembrar de um problema que nós vimos, né? Isso aqui seria uma motivação para o que eu vou fazer aqui. A minha motivação é que nós vimos que se você pegasse um problema desse tipo aqui, D2Y, D x2, eu vou colocar aqui mais lambda ao quadrado y é igual a zero. Né? Nós vimos que esse problema, esse aqui é uma equação que tem... nós já resolvemos parecidas com essa, né? Eu estou pegando... Isso aqui é uma equação homogênea. Então, a primeira coisa que tem que estar claro para a gente é que essa equação ela é homogênea. Então, a equação é homogênea. Por que que é importante saber? E quando que ela não seria homogênea? Se tivesse uma constante ou uma função de x aqui. Uma função de x. Sobrou uma função de x que não está multiplicando y. Ser homogênea significa o seguinte: se y e suas derivadas forem zero, a equação tem que ser, não pode sobrar nada, tá? Tem que ser zero. Bom, agora eu vou colocar condições de contorno homogêneas. Só para facilitar as contas que eu vou fazer aqui, eu vou supor que x pertence a um domínio entre 0 e L. Isso aqui é o A, é de A até B. Né? É porque tem um problema que é de x de A até B, você pode transformar num x' que vai de 0 até B menos A. Então, B menos A é L. Né? Então, todo problema 1D pode começar no zero se você quiser. Então, o x vai de 0 a L, né? E aí eu vou dar condições de contorno homogêneas. Ou seja, eu vou falar que y de 0 é igual a y de L, que é zero. Oi? Em vez de colchete, seria parênteses, né? Você sabe que eu sempre tenho uma dúvida, mas porque a equação governante ela inclui as derivadas, né? Então, a derivada, para existir de um lado e do outro, eu acho que você tem toda a razão. Eu ainda preciso conversar com uma pessoa de análise para tirar isso aqui. Né? Talvez o professor Yuri ele possa me ajudar. Enfim, o problema é que na condição de contorno, o x é igual a zero e o x é igual a L na condição de contorno. Né? Então, para o problema inteiro, o x é de 0 a L com colchetes, mas para a equação diferencial, talvez não. Então, note bem, as condições de contorno são homogêneas também. O que é que nós já observamos no passado? Nós observamos o seguinte, que se você tomasse a solução geral do problema, solução geral deste problema em particular, tá? Ela não é o único problema que vai funcionar. Isso aqui. Qual é a solução geral desse problema? A solução geral desse problema é assim, y de x é uma constante vezes, sei lá, seno de lambda x mais outra constante vezes o cosseno de lambda x, tá? Então, se você aplicar as condições de contorno, você vai ver uma coisa interessante. A condição de contorno y de zero
significa, seno de 0 é 0, significa que C2 vezes o cosseno de lambda x tem que ser igual a 0. Ah, não. Perdão. Estou falando que eu estou lento porque cosseno de 0 é 1. Então ficou só C2, que é igual a 0. Então, daqui você vê, não tem para onde correr. Cosseno de 0 é 1, então C2 é 0. Não tem que fazer, não tem hipótese nenhuma, só sobe o C2. Então, isso quer dizer que a y de x é, na melhor das hipóteses, uma constante vezes o seno de lambda x. E aí vem a outra coisa, a outra solução, a outra condição de contorno, que o y de L também é 0, ou seja, C1 vezes o seno de lambda L tem que ser igual a 0. Ora, nós vimos que isso acontece em duas situações. Isso, aí você pode até usar aqui, se somente se. C1 é 0 ou seno de lambda L é 0. Então, essa aqui é a conclusão que a gente chega. Então, a gente está vendo o seguinte. Naturalmente, nós sabemos para qualquer... se você pegar um lambda arbitrário qualquer da sua cabeça, 2, depende do L, né? Mas 2L, ou L, lambda igual a L, tá? Você vai chegar à conclusão de que seno de L ao quadrado não é igual a 0, não necessariamente igual a 0, não para todo L. Então, a única forma dessa equação ter solução que não é o zero, ou melhor, é uma equação como essa, em que o lambda não é escolhido a dedo, é uma equação em que a única solução para ela é a solução trivial. Porque se você botar y igual a 0 é constante, satisfaz, é homogênea, note bem a importância da homogeneidade. Se não fosse homogênea essa equação, então a solução trivial não ia satisfazer, né? Porque não ia ser igual a 0, não ia satisfazer a equação governante. E as condições de contorno são também satisfeitas pela... Agora, no caso específico, se o lambda for específico, ou seja, na boaventura de lambda vezes L for igual a N, seno como é que é mesmo? Seno é aqui, ó. Então é π, N vezes π. Ou seja, se lambda for N vezes π sobre L, tá certo? Em que esse N pode começar, por exemplo, do número 1, 2, and so on. Então, tá ok. Isso aqui, o que acontece? Você já sabe que a segunda condição de contorno significa o quê? A condição de contorno y de L igual a 0 fica automaticamente satisfeita. E aí você não tem só uma solução, né? Você não tem só uma solução, né? Portanto, se você escolher y de x como sendo qualquer constante vezes seno de lambda n, agora isso aqui ficou lambda n, vezes x, esta equação aqui satisfaz a equação governante e as duas condições de contorno para qualquer constante. Então, isso é muito curioso, porque, na verdade, esse nosso problema aqui, que é um problema de contorno, ele passa a ser um problema também conhecido como de valores característicos. Quais são os valores característicos? O seu problema de contorno com condições de contorno homogêneas
Um problema de contorno homogêneo, com condições de contorno homogêneas, ou a solução dele é a trivial, ou ele admite soluções diferentes de zero para alguns valores característicos. E quem são esses valores característicos? Valores de lambda característicos. Então, para alguns lambdas, ele admite soluções não nulas que satisfazem a equação governante e as condições de contorno. Então, isso é muito importante. Beleza? Essa é a ideia fundamental. Isso aqui é para a gente se motivar e lembrar de onde veio. Bom, eu agora vou fazer o seguinte. Eu vou dizer para você que um problema, a forma mais geral desse problema lá de cima, isso aqui seria uma forma mais geral do problema homogêneo de segunda ordem. Ele seria uma coisa desse tipo, ó. D de x de alguma função p de x, dy de x. Então, aqui você já está vendo que está aparecendo o termo de derivada segunda e já aparece um termo de derivada primeira também. Já aparece um termo de derivada primeira, né? Que é quando você tomar essa regra de produto aqui, vai aparecer um p de x, né? Que está multiplicando o dy dx, né? Vai aparecer o d p de x, dy dx, tá? Eu já vou botar isso de outra forma, que essa aqui é a mais... E agora eu vou escrever todo o termo que pode multiplicar y. Então, tudo que eu vou botar aqui está multiplicando y, e aí vai ter uma função qualquer multiplicando y, e vai ter a função que tem a parte, os valores característicos. Porque, tá? Então, agora que é outra função que está multiplicando, aqui tem os valores característicos lambda ao quadrado, que tem que ser resolvido, você tem que achar na hora que resolve a EDO, tá? Vai depender da solução geral, e aí esse é um problema à parte, que multiplica W, e tudo isso está multiplicando a Y, que é igual a zero. Olha, isso aqui é um problema de segunda ordem, ou seja, tem derivada segunda, e ele é um problema de segunda ordem, como é que fala? Homogêneo, tá? Deixa eu te explicar. A gente poderia... Isso aqui é equivalente a você escrever um termo assim. Isso aqui é equivalente a você escrever assim. D2y dx2. Talvez você se sentisse mais confortável, tá? Vezes uma f1 de x, que multiplica dy dx, mais... Aí vai vir o termo lá que tem a coisa lá das características, que seria uma f2 de x mais um lambda ao quadrado vezes uma f3 de x vezes y igual a zero, tá? Essas duas coisas são equivalentes. O que eu quero dizer é, se você tem uma equação na forma de cima, você consegue escrever essa equação na forma de baixo. E se você tem essa equação na forma de baixo, você consegue escrever essa equação na forma de cima. Tá? Você, na verdade, já fez isso muito na sua vida. Tá? Se você tiver com a forma de baixo e quiser passar na forma de cima, você tem que fazer o quê? Você tem que pegar toda essa equação de baixo aqui e multiplicar por um P, que é a exponencial da integral de f1 de x dx, que é também conhecido como o fator integrante. Se você multiplicar essa equação aqui de baixo toda por um P desse jeito aqui, você vira a equação de cima, tá? Por que eu estou fazendo isso? Primeiro porque isso aparece, inclusive, no livro, é lógico, eu não estou inventando essas coisas, mas primeiro, segundo porque é muito comum que as equações apareçam assim, nessa forma, tá? E essa não é uma forma tão confortável de trabalhar, com o termo de derivada primeiro destacado.
É muito melhor você ter só um termo grande assim de derivada primeira. Por que que de derivada segunda? Por que que esse termo é melhor aqui? Porque já já eu vou integrar, e quando eu integrar essa equação aqui, é muito fácil integrar a derivada, entendeu? Aí sai direito. A motivação, no fundo, é essa, tá? É uma motivação meio mesquinha, meio algébrica, mas vale. Mas, enfim, trocando em miúdos, eu estou preocupado com essa equação aqui de cima. O que que ela é? Ela seria a forma mais geral de um problema homogêneo, uma equação governante homogênea. Mas, não, aí eu não vou botar as condições de contorno. Não vou colocar condições de contorno, por enquanto. Tá? Não vou colocar. O que eu vou supor? Agora eu vou te afirmar, tá? Esse problema aí de cima, chama de estrela, asteriscos. Problema asteriscos admite soluções características, tá? De que forma? Ou seja, da forma y igual a alguma constante, y de x, tá? Alguma constante vezes φ n de x. O que é o φ n de x? Tá? É assim, nesse exemplo que eu peguei para nós aqui, ó, o φ n de x era o seno de x. Dependendo do problema, podia ser o cosseno, podia ser a soma de um seno e um cosseno, podia ser uma equação, uma função de Bessel, de primeiro tipo, de segundo tipo, da ordinária ou da modificada. Você entende? Depende do problema que você está resolvendo. Você chegaria numa. Essa aqui, ó. Você chegaria numa certa. Isso aqui seria uma φ n. Ou seja, ela é a φ para aquele lambda n lá que você achou daquele problema. O que eu estou te dizendo é que este problema estrela, quando você resolve aí nas suas múltiplas opções, por exemplo, o nosso caso aqui, né, que é esse caso trivial aqui, qual ele é? Ele é o problema em que P é igual a 1, Q é igual a 0 e W é igual a 1. Aí a gente recupera aquele problema lá de cima, nesse caso particular, tá? Em outros casos, por exemplo, se P for igual a X, Q for uma constante e W for outra constante, isso aqui é a equação de Bessel. Q for igual a X. Uma das equações de Bessel. Que aparece em que problemas? Por exemplo, aparece no problema de transferência de calor em um cilindro. Vai aparecer a equação de Bessel, tá? Então, olha só. Eu acho que eu não preciso botar essa constante aqui. No fundo, eu não vou colocar a constante, não. Só falar que o φ, não vou carregar. O y é φ de isso aqui, tá? Y de x é φ de x. Ou seja, isso aqui são as funções características. O mais legal é o seguinte, olha. De onde é que sai essa função característica? Da solução da EDO, da solução geral. Elas vêm da solução geral. Vou te dizer o que mais. No mundo moderno de hoje, quando aparecer essa equação aqui para você, isso está valendo de verdade mesmo no meu curso. Então, vamos supor que você a gente estava resolvendo um problema lá num cilindro, numa esfera. Tá? Aí você chega numa certa equação, você chega nessa equação, numa equação desse tipo. Aí você precisa da solução geral. Você digita essa equação no Wolfram e ele vai te dar a solução geral. Puf. Ele não sabe fazer a separação de variáveis, mas ele sabe te dar a solução geral. Tá?
Eu vou assoar o nariz, segura aí. Vou até tampar aqui o microfone. Gravando, né? Bom. Agora, olha só, cara. O que vai acontecer? E quantas funções características tem? Tipo, infinitas. A gente viu que tem infinitas funções características. Tá. E aí? Então é o seguinte, ó. Suponha duas diferentes. Distintas. Que seriam, no caso, φ minúscula n e φ minúscula m de x. Né? Então, se você tivesse lá naquelas de seno, seria seno de πx sobre L e seno de 3πx sobre L. Tá? Suponha diferente. Aqui é obrigatório, então você está pegando distintas, ou seja, M tem que ser diferente de N. Tá? O que isso quer dizer? Horas. Isso quer dizer que o seu problema, isso aqui é a solução geral da sua equação. Né? As duas diferentes satisfazem a equação governante. Ai, meu Deus, como é que era a equação governante mesmo? Era um d dx, vamos lá, me ajude. D dx de... Aí aparece uma p de x, aí vai aparecer... Aí vou pegar uma, a n. dφ n dx. Mais, aqui é todo mundo que vai multiplicar y. Sei lá, foi Q? Foi Q que eu usei? Q. Mais... aqui tem que ficar ligado, porque não é lambda ao quadrado. Se essa é a φ n, esse cara aqui é o lambda n, porque é o casado, né? Lambda n vezes w de x. Fechou? Vezes y, que é o φ n. Foi. E tudo isso é igual a zero. Eu vou dar um espaço aqui. Tudo isso é igualzinho a zero. Por outro lado, você também sabe que... Aí eu vou fazer uma cópia rápida. P de x, dφ m de Maria, dx fecha mais Q de x, lambda m de Maria, ômega x, e m igual a zero. Tá? Tudo igual a zero. Repara que esse zero é sempre fundamental, esse zero que é igual a zero, a homogeneidade da equação governante, ela é absolutamente essencial para as coisas que eu vou fazer. Porque o que eu vou fazer agora? Eu vou, aqui na de cima, que é de φ n, eu vou multiplicar toda essa equação por φ m desse lado. E observa, quando você multiplica o zero por φ m, ele continua sendo zero. Então, isso é importante. A de baixo, eu vou multiplicar por φ n de Nair. Tal. E aí eu vou subtrair uma da outra. Por que essa subtraída ela é bacana? Por que essa subtraída ela é bacana? Repara, aqui vai aparecer Q de φ n φ m. Aqui também vai aparecer Q de φ n φ n. Então o termo de Q vai para as cucuia. Outra coisa que é bacana. Esse outro termo do lambda, o W φ m φ n é igual, dá para botar em evidência. Vai ficar só lambda ao quadrado n menos lambda ao quadrado m, que multiplica esse outro termo. E desse aqui a gente não tem para onde correr, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Olha como é que ficou. Na hora que você subtrai essas equações, eu vou começar escrevendo o termo desse lado aqui, o termo do lambda. Eu vou fazer a de cima menos a de baixo. Então, vai ficar assim, ó. Lambda n ao quadrado menos
lambda m ao quadrado. Tudo isso que multiplica quem? W. Aí é W de x, tá? Mas eu vou deixar só W, tá bom? W de φn e de φm. E tudo isso... será que eu vou botar menos, vai? Não, eu vou botar igual. Vou botar igual. Igual. Deixa eu apagar isso aqui. Ai, agora, se eu fiz a de cima menos a de baixo, apesar de que isso não ia mudar nada, mas se eu fiz a de cima menos a de baixo, então quem vai ficar com o sinal positivo desse lado aqui vai ser esse termo aqui. Então, aqui vai ficar assim, ó, φn de d dx. Gente, eu prometo que isso aqui não vai ficar difícil nem enrolado. É só a gente não errar isso aqui. Na verdade, eu não vou fazer nada demais. É tudo bico. N, né? Esse outro aqui é de x. Tá tudo certo aí, Felipe? Tá, né? Beleza. Tá? Levei para um lado, para o outro, na boa. E agora adivinha o que eu vou fazer? Vou integrar essa equação no nosso domínio do nosso problema. Então, eu vou supor que o nosso problema, eu esqueci de botar aqui. Eu vou supor que esse problema original, tá? Ele está num certo x que pertence ao intervalo fechado AB. Fechado não, aqui está um aberto, que é A e B, eu estou todo, tá? Eu, no fundo, nunca sei se é aberto ou fechado, tá bom? Eu não tenho uma explicação para isso. Então, eu vou integrar. Repare que lambda ao quadrado é uma constante. Então, eu já vou fazer a integral colocando lambda do lado de fora, ó. Integral de A até B. Vou apagar aqui, porque aqui tem que caber um dx, né? Igual. E aí aqui vai ser integral de A até B. Isso aqui tudo. Tá bom? Olha, o cara que primeiro fez isso deve ter começado a ficar empolgado nesse momento. Por que ele ia começar a ficar empolgado nesse momento agora? Porque ele está vendo essas integrais muito curiosas. Quais? Não essa do lado esquerdo, mas ele está vendo essa integral de A até B de uma coisa que é φn, que multiplica, ó, aquilo que eu falei que é sempre bom você ter a sua função dentro de uma derivada só. O cara está vendo essa integral aqui. Cara, quando você olha uma integral dessa, que tem uma derivada de graça aqui, ou você vai usar o teorema fundamental do cálculo, ou você vai fazer integração por partes. Porque tem já alguém que está ali de graça. Então, se você for pensar em integração por partes, tá? Isso o que vai ser? Esse cara aqui todo faz o papel da função que na integração por partes aparece derivada, né? Esse aqui seria, sei lá, o f', e esse aqui seria o g. Na integração por partes, o que você faz? Você escolhe alguém do produto ali para chamar f' e alguém para chamar g. E aí o que você faz? Você faz f vezes g. Então, olha que interessante. Como f' já é uma derivada explícita, f é só o que está dentro da derivada. Então, na verdade, quem é f vezes g aqui? É P de x, que multiplica φn, eu só estou dando uma ajeitadinha, d φn dx. Não, exatamente, é isso aqui. Todo mundo entendeu? Que isso aqui, ó, foi... Ah, e faltou quem? Não. Não, eu vou fazer direito, errei. Isso é dφm, né, em vez de n. Vamos fazer direito aqui. Vai ser f vezes g. F vai ser P de x, que multiplica d φm de Maria dx, vezes g, que é a φn. E, obviamente, isso tudo tem que ser avaliado entre A e B.
E do lado de cá vai aparecer quem? Menos a integral entre A e B de quem? G' F. G' F é D phi n de Nair dx vezes F. P de x, D phi m dx, dx. Foi. Viu? Essa foi a primeira. É a primeira dessas duas integrais aqui que eu estou passando o mouse em cima agora. A segunda é só copiar, né? Eu vou ter que fazer a segunda para você ver e não ficar com dúvida. A segunda é copiar, mudando só quem é aqui vai ser φm d dx de p de x, d de φ n, dx dx, e tudo isso é igual a p de x, que multiplica d de φ, aí muda, né? N dx vezes φ m de A até B, menos a integral de A até B de d φ m dx, que multiplica p de x d φ n dx dx. E qual que é o grande legal aqui, cara? Eu vou até dar um zoom out aqui, ó. O grande legal é que essa integral que eu estou passando o mouse em cima é essa. Essa integral que eu estou passando o mouse em cima agora é essa. E o que eu estou fazendo é uma menos a outra. Então você vai subtrair essa aqui de cima menos a de baixo. Cara, mas essa parte integral aqui, ó, veja bem, essas duas integrais são idênticas. Então, na hora que você subtrai todo esse termo integrando, vai a glória, some. E você aterriza com a integral, com o valor da integral só no contorno. Ou seja, o valor da integral não, o valor das funções apenas no contorno. Apenas no contorno. Isso é muito legal, tá? O que que acontece então? Acontece o seguinte, ó. Portanto, eu vou voltar agora para o meu zoom normal. Vou escrever essa primeira integral aqui, ó, que é aquela do φn. Então, vou abrir aqui assim. O lambda n ao quadrado menos lambda n ao quadrado, que multiplica a integral de a até b de w φm de x, φm de x, todo mundo aqui é de x, dx, isso aqui é igual a quem? Aí eu vou escrever esse termo menos esse. Ou seja, dá para botar o P em evidência, repare, dá para botar o P em evidência. Isso é P de x, que multiplica, vou abrir um parênteses, d φm dx vezes φm menos d φm dx vezes φm. E todo esse termo que eu vou botar entre colchete, você tem que avaliar ele em B e subtrair do valor dele avaliado em A. Tá bom? Então, olha que loucura agora. Olha que loucura. Vamos ficar com isso aqui, ó. Olhando para isso, a gente pode chegar em várias conclusões, tá? Primeira coisa que tem que ficar clara é que P é diferente de zero. Por que que P é diferente de zero? Porque senão a gente não estava nem nessa brincadeira, já que o P está multiplicando aqui, ó. É isso? Na equação governante, o P multiplica bem aqui. Se o P fosse igual a zero, isso era um problema era uma equação algébrica, não tinha nem conversa. Não é isso? Então, o P é diferente de zero. Quer dizer o seguinte, esse cara nunca é zero. Mas observe, lembra uma coisa. Lembra que φ é o Y. Vezes uma constante, na pior das hipóteses, mas você pode enfiar a constante dentro do φ se você quiser.
tá? Mas observe bem, se y de A for igual a y de B, que for igual a zero, se o y numa ponta e na outra ponta do seu problema original, lá em cima, então vamos supor, se as condições de contorno forem homogêneas, se as duas condições forem de Dirichlet, então isso diz o que para você? Te diz que φ n e φm, porque m e n são só índices, eles vão de 1 até o infinito, né? Então, na verdade, quer dizer que φ de A tem que ser igual a φ de B, que tem que ser igual a zero. Portanto, se as condições de contorno forem homogêneas no valor da função, a conclusão que você chega é que essa integral aqui, ó, tem que ser zero, já que esse produto aqui, ó, essa coisa aqui é diferente de zero por hipótese. Então, observa. Por que isso é zero? Porque se você substituir zero aqui no valor desse φ e zero aqui no valor desse φ, quando eles estão no contorno, ó, quando você aplicar lá no contorno, o que vai acontecer? Vai ser φ de B dφ dm de B menos dφ dn de A vezes φ de A. Mas se o φ de A é zero e se o φ de B também é zero, então aquilo dá zero, você não precisa nem fazer as contas. Já deu zero. Outra. E no caso, tanto para Neumann também, né, professor? Pronto, aqui. Se y' de A for igual a y' de B, que for igual a zero, então vai acontecer a mesma coisa. Bom, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou continuar aqui, ó. Isso significa o quê? Que a integral de A até B de W φ de n, φ de m dx é zero. Você nem precisa fazer a integral, você sabe que ela é zero. Se a derivada for zero, então quer dizer que a integral de A até B de W de φ de n, φ de m dx também é zero. Tem mais! Na verdade, você não precisa estar casado assim. Se y de A é igual a zero e... vou fazer assim, ó. Se y de A é igual a zero, que é igual a y' de B, que também é zero. Ou se y de B igual a zero, que é igual a y' de A, que é igual a zero, também você vai chegar na conclusão que a integral de A até B, ó, você concorda comigo? Porque do mesmo aqui significa que quando que ou o valor da função num ponto é zero, ou o valor da função, ou o valor da derivada da função no outro ponto é zero, como você quer sempre o produto da derivada pelo valor da função, ó, basta um dos dois ser zero naquela posição que zero o termo. Então também dá ortogonal. E tem a última, que ela fica um pouco mais escondida. Essa tem uma cola boa aqui, peraí. Ah, observação. Qual que é a observação que tem aqui? Repara, pega esse negócio aqui, ó. Φn vezes filhinha de m. Filhinha é esse aqui, ó. Né, ó, filhinha, tá? Esse aqui é o Φn vezes filhinha de m. Menos Φm filhinha de n. E agora eu vou subtrair uma constante qualquer, b, vezes φ de m, φ de n, e vou somar ela de novo. B, φ de m, φ de n. Tá? Fiz isso. Repara, isso aqui é igual a quê? Se você botar o
o φ de n em evidência, ou φ de n, vou botar o φ de n, φ de... que é n, sei lá, vou botar aqui φ de n em evidência, tá? Se você botar o φ de n, vai ficar assim, ó, φ' de m, tá aqui. E aí, φ de m, eu botei φ de... Não, botei φ de n, então vai ter menos p de φ m. Agora, menos, eu vou botar menos φ de m em evidência nos termos que sobraram. Então, vai aparecer φ' de n, tá vendo? φ' de n menos p φ de n. Tudo isso aqui, tal. E isso aqui é igual a quê? No fundo, isso é igual ao quê? Isso aqui, como eu, ó, repare, aqui eu somei e subtraí o mesmo termo. Então, eu somei um zero aqui, né? Então, no fundo, isso aqui, tudo isso aqui, ó, é igual a φ n vezes φ' de m menos φ m φ' de n. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que, na verdade, ó, esta expressão entre parênteses aqui, ó, pode ser escrita sem nenhum prejuízo, tá? Da seguinte maneira: p de x que multiplica. Deixa eu ter que botar um colchete. Vou abrir um parênteses. Ctrl Z. Vou botar aqui. Pi, para ficar o n ali, ó. Peraí. Tem que ser... agora é o m. Então vai ser φn, φn. Então aqui vai ser φn que multiplica dφm dx menos alguma constante qualquer φm. E aqui menos φm que multiplica dφn dx vezes a mesma constante, que é qualquer, mas aqui tem que ser a mesma, φn. E, obviamente, tudo isso aqui avaliado entre A e B. Por que eu fiz isso? Porque aqui a gente também vai observar que a condição de ortogonalidade entre as funções características dessa equação diferencial também será preservada. A gente viu que ela é preservada, ou ela existe. Existe ortogonalidade quando as condições de Dirichlet são identicamente nulas, quando as condições de Neumann são homogêneas, são nulas, né? Dirichlet homogênea, Neumann homogênea, combinação de Neumann com Dirichlet, ou se você tiver um do tipo que é assim, dy dx mais alguma constante vezes y igual a zero, que é a condição. Isso aqui, obviamente, avaliado em A e dy dx avaliado em B, mais B maiúsculo e y de B. Ou seja, se você também tiver uma condição de contorno de Robin, então essa aqui é a condição que a gente viu que era de Robin, tá? Se a condição de contorno de Robin for homogênea, quer dizer, se ela for uma condição de contorno de Robin, porque ela tem que ser assim, então também as funções são ortogonais. As funções de base são ortogonais. Com um determinado detalhe que eu acabei esquecendo de avisar. Que quando o W é 1, ó, e nesse nosso caso lá de cima, ó, o que a gente começou aqui, esse caso aqui, ó,
era um caso em que o W, ou seja, a função que multiplica o lambda ao quadrado, a função de x aqui, era constante igual a 1. Quando o W for a constante, for 1, tá? Então, o produto escalar entre as funções vai ser a integral do produto das funções. Mas se o W for diferente, se o W for, por exemplo, x ao quadrado, então o produto escalar apropriado em relação ao qual aquelas funções são ortogonais é o produto que envolve o W, o peso W. Então, na verdade, em qualquer das condições, né? Então, o que seria uma conclusão geral? Tá? Uma conclusão geral, né? Um resumo da ópera. Vou até escrever isso. Resumo da ópera. Dado o problema, d de x, p de x, dy de x, mais q de x, lambda ao quadrado, w de x, obviamente, que multiplica y, igual a zero. Se você tem esse problema, tá? E as condições de contorno. Ah, que eu esqueci de falar. E as condições de contorno são y de A igual a y de B igual a zero. Y' de A igual a y' de B igual a zero. Y' de A mais B y de A igual a zero, que envolve também y' de B mais B y de B igual a zero. Ou qualquer combinação entre essas condições, então as funções características, são ortogonais em relação ao produto escalar. Aí é importante. Esse produto escalar não é precisamente o que a gente fez naquele dia. Ele tem um detalhe. AB de φn de x, φn de x, vezes w de x dx igual a zero. Esse w aqui, ó, fica então conhecido como peso ou função peso. Você precisa incluir esse cara no produto escalar. Observe, a existência ou não do W não vai violar nenhuma das leis do produto escalar. Ele continua sendo comutativo, distributivo, distributivo em relação a uma constante que multiplica, vai ter tudo igual, tá? Mas você precisa incluir o peso aqui. Então, por exemplo, quando a gente estiver trabalhando com funções de Bessel, a ortogonalidade vai ter a ver com aquele determinado W que está lá na função de Bessel. O problema, por exemplo, de uma aleta triangular já é o suficiente para a gente ter que resolver problemas assim. Tá? Mas não é lá grandes coisas, desde que a gente comece a entender tudo. Né? Então, olha só, isso aqui
Então deixa eu fazer uma pausa aqui e dar a palavra para você. E aí, perguntas, vamos comentários, vamos digerir um pouco juntos isso aí, senão eu fico falando aqui igual a besta fera faladora. Você pode Beleza? subir um pouquinho o quadro? Posso? Dá até para a gente dar nomes, né? Eu gosto de dar nome. Você conhece aquilo que você sabe o nome. Isso aqui é Dirichlet. Opa. É com U mesmo. É com o mesmo, né? Obrigado. Sim. É com 2N ou com 2N? Acho que é 2 N's. Beleza. Então, olha que curioso. A gente estabeleceu uma regra que nos permite saber a priori se as funções são ou não ortogonais. Ou se aquele problema, pelo menos, admite ortogonalidade de funções. Botando em palavras ainda mais precisas. Se as soluções gerais de um determinado problema diferencial formam um espaço de funções de base ortogonal. Então, isso aqui é um lance muito interessante de a gente perceber. Você tem uma determinada... Esse aqui é um problema mais geral possível de segunda ordem, linear. Tem que ser isso, tá? Isso aqui é linear. Muito embora ele tenha coeficientes não constantes, ele continua sendo linear, porque não tem y vezes y, não tem seno de y, é só y e suas derivadas, né? Então, e os coeficientes podem depender de x, mas são independentes de y, né? Então, ou seja, você tem aqui, isso que é um problema linear de segunda ordem, homogêneo, ou seja, não tem termo que não esteja multiplicando y, é por isso que dá para botar em colchete aqui, em evidência. E ele tem aqui esse termo lambda, que é aquela constante a determinar, em alguns valores daquela constante, o seu problema homogêneo. Então, aí o que acontece? Isso aqui é curioso. Dado esse problema, se você tem condições de Dirichlet homogêneas, vai dar um tipo de φ. Os φn vão ser de um tipo. Se você tem condições de Neumann homogêneas, φn vai ser de outro tipo. Se você tem uma condição de Neumann e uma condição de Dirichlet, outro tipo de φ. Se você tem condição de Robin, e assim por diante. Então, na verdade, para cada conjunto de condições de contorno homogêneas, dada uma equação diferencial, você gera um espaço, você gera um conjunto infinito de soluções características da sua função. Cada conjunto infinito deste é ortogonal, os elementos desses conjuntos são ortogonais entre si, de acordo com um determinado produto escalar, que é definido em termos de uma integral no domínio, que envolve o peso, que o peso está dado na equação diferencial. Tá? Então, isso aqui realmente é uma coisa assim, uma vitória como é que fala? Da matemática, meio antiga, mas é. Né? Antiga assim, sei lá de quanto que é isso aqui, não é? A gente não está falando de 1600, 1700, está falando de 1900 e pouco, tá? Que é a teoria de ortogonalidade de funções. Isso aqui permite que a gente saiba que essas funções são ortogonais. Aí todo mundo começou a trabalhar em cima disso. Tem os espaços de Sobolev
para quem trabalha com elementos finitos, você gera em função disso aqui. Dali a pouco tem um que vai falar, tem um negócio aqui que chama método de Galerkin, eu escolho um peso específico. Tem tudo nasce dessa história, porque você tem esses produtos que são geradores de funções ortogonais, tá? Se não tem dúvidas, Oi, agora, Diego, tudo bom? Oi, Diego, diga. Faz tempo que eu não falo com você. Prazer estar falando com você de novo. Prazer é todo meu, querido. Assim, eu acompanhei você, eu vi que, respeitadas, né, as condições de contorno, a equação tem aquela cara, né, a ortogonalidade, então, seria uma derivação Uma dessas consequência. constatações. É uma consequência. Isso, exatamente. Mas aí, eu queria saber, eu estou até reconhecendo que eu não estou ainda chegando até o fim. O reconhecimento da ortogonalidade tem como consequência qual o benefício prático, assim, em termos de dedução daquela equação, né? E quando eu penso em ortogonalidade, eu penso, por exemplo, em duas variáveis, né, que são independentes, por exemplo. Né? Então, a partir disso, eu concluo que eu teria que usar uma técnica para resolver esse problema, entendeu? Então, eu queria saber de você o seguinte, concluindo que são ortogonais, quais são as consequências práticas para a gente que vai resolver o problema, entendeu? Perfeitamente. Muito bem. A pergunta é absolutamente essencial, tá? Deixa eu pegar um quadro aqui. Deixa eu ver se eu acho esse quadro que nós trabalhamos na aula passada. Acho que não era esse, não. Acho que era esse. Olha que Diego, quer ver? Ó, na aula, nós resolvemos um problema de transferência de calor numa dessas aulas. Ah, foi esse aqui. Então, aqui você vai se lembrar desse problema. Uma parede plana, convecção aqui fora também, o H era muito alto, então a gente podia considerar que a temperatura da parede era T infinita. Condição inicial da parede, ela estava na TI, tá? Tá aqui. Aí nós fizemos aqui toda aquela parte de formulação do problema, né? Chegamos nessa equação governante, que é a equação do calor, aplicada para esse problema. Tinha uma condição de simetria, a condição de temperatura na prescrita de Dirichlet aqui, a condição de essa outra condição aqui, ó, era uma condição inicial e tal. Estava aqui o problema. Esse problema aqui não nos dava muitas esperanças. Tá. Então, a primeira coisa, ainda sem responder a sua pergunta, Diego, mas você vai ver que a resposta da pergunta aparece no último passo, aí volta tudo, assim, né? Quer ver? Olha só. Eu vou te dizer que nós precisamos de uma direção homogênea nesse problema. Vou te dizer. E aí, o que é a direção? Esse é um problema que tem duas direções. Ele tem a direção x e a direção t. A direção são as variáveis independentes. Não importa que o t, o tempo, ele é uma coordenada que indica para mim uma direção. Né? E ela é independente do x, ok? O que nós estamos observando aqui é que no intervalo entre 0 e L, uma das condições de contorno para o problema dx é 0. A outra não é. Aí nós tomamos providências de adimensionalizar, fizemos uma adimensionalização desse problema, e ele na forma adimensional, ele na direção x, está vendo que aqui é o tal, fazendo o papel do tempo, é o número de Fourier, só que na direção do x apareceram duas condições de contorno homogêneas. Na hora que essas duas condições de contorno homogêneas em uma certa direção aparecem, quer dizer que o procedimento de separação de variáveis,
que é aquele que vai transformar esse problema de uma EDP em duas EDOs. Uma dessas EDOs estará sujeita a duas condições de contorno homogêneas. Está me acompanhando ou não? Sim, sim. Então, aplicamos as condições, fizemos o processo de separação de variáveis, que é falar que θ é um x vezes um t, onde uma é função só de x e outra função só de tal. Aí, quando a gente faz isso, nós chegamos em duas equações distintas. Uma que é a equação t' de tal igual a mais ou menos lambda ao quadrado t de tal. Por que é esse lambda ao quadrado? Porque ela tem que ser uma constante, não é uma função só de t. Só pode ser sempre igual a uma função só de x, quando essas coisas ambas são constantes. Então, nós fizemos isso, trabalhamos sobre essa ideia. E repare que uma dessas equações aqui, que no caso é a equação em x, e nós já tínhamos condições de prever isso. Por que nós já tínhamos condições de prever? Porque a direção x era a direção homogênea do problema. Então, na direção homogênea do problema, eu sabia que eu ia chegar numa certa equação diferencial que é homogênea. No caso, ela tem um x' e tem um x homogêneo. Repare que esse é um caso particular da nossa. Esse é um caso particular da nossa. A nossa era d de x, p de x, dy de x, q de x, lambda ao quadrado w de x, y igual a zero. Ó, neste caso aqui, ó, quem está fazendo o papel de y é o x grande. O meu p é 1, porque a derivada segunda está sozinho. O meu q é 0, porque não aparece ninguém multiplicando só o x aqui. O meu w é 1. Olha lá. Tá certo? Primeira coisa que eu já sei. Como eu tenho agora duas condições homogêneas, eu sei que esse é o problema. Vai gerar, para alguns lambdas específicos, ele vai gerar funções características, soluções características. E já sei que essas soluções serão ortogonais. Isso é o tema da aula de hoje. Já sei que elas são ortogonais. Tá? Aí, já sei disso agora, vou trabalhar. O que é o meu trabalho agora? O meu trabalho é resolver esse problema, determinar quem são as funções características, está aqui, os cossenos. Já sabendo que elas são ortogonais. Depois que eu determinei as condições características, eu sei qual é a solução geral do problema, é essa aqui, ó. Isso aqui é a solução geral do problema em x. A solução geral do problema em θ é essa coisa aqui, é só você botar aqui a t de tal, geral de θ. Observe que até este momento eu não tenho condições de dizer quem é o AN. Eu não sei, eu ainda não sei. AN são os coeficientes que multiplicam as funções de base, a solução geral do problema. Mas eu sei que essas funções cosseno são φn ortogonais em relação a um determinado produto. Então, olha que curioso. Aí eu vou pegar a última condição de contorno, que é precisamente a condição de contorno não homogênea, que é a condição em t igual a zero. No caso aqui, nesse problema, nós chamamos de condição inicial. Mas ela é a condição não homogênea. Né? Quando eu substituo a condição não homogênea na minha solução geral aqui nesse quadradão, aqui nesse retângulo, eu chego na seguinte equação, que o somatório de AN cosseno de lambda nx é igual a 1. Mas que informações eu tenho, Diego? Agora, a gente já tinha. Eu sei que πn, que no caso desse problema é cosseno de lambda nx, são ortogonais. Então, se você define o produto escalar, eu vou usar uma notação de produto escalar aqui. Se você define produto escalar assim, φn vezes φm, isso aqui é zero para todo n diferente de n.
Porque eu já sei disso, que eles são ortogonais. Aqui, eu estou usando a ortogonalidade. O que é que eu preciso saber? Eu preciso saber o que é que significa esse produto. Mas eu sei o que ele significa. Ele significa a integral no domínio inteiro do W vezes as duas funções, no caso, φn e φm. Isso aqui é o produto dx. Oi? A gente falou que para a separação de variáveis funcionar, precisa de pelo menos duas condições de contorno homogêneas, né? É, uma direção inteira homogênea. Então também vale a do tempo, né? A condição inicial também valeria. Uma condição inicial homogênea e uma condição de contorno homogênea. Se no tempo tivesse assim, valeria, mas infelizmente no tempo aqui não está. E na verdade, nessas que tem. Me pergunta já já, deixa eu terminar esse raciocínio aqui, eu quero fazer uma complementação. Diego, está comigo ainda? Eu tô aqui, Gudel. Então, olha que interessante. Como é que eu posso interpretar esse problema aqui que nós estamos tratando? Eu estou tratando do problema somatório de AN, φn de x é igual a 1. Ou seja, se você tomar o produto desta função desse lado aqui, AN, φn, pela função m, e se você tomar o produto deste outro lado do mesmo jeito, ou seja, da função 1 pela função n, o que é que nós já sabemos? Nós sabemos que isso aqui é um produto escalar, então ele entra no somatório, ele é distributivo, né? Nós sabemos que, na verdade, esse cara aqui, ó, só será, ele é zero para, ele só não é zero para m igual a n. Aqui, eu acho que eu fiz por m, aqui é m, tá? Esqueci, aqui é m, mandei mal. Ou seja, isso aqui, ó, como isso aqui acontece, o único termo que sobra aqui é o AM φm igual a 1 φm. Ou seja, eu já sei quanto que é o AM. Porque produto escalar é sempre um número. É isso. E agora aqui ficou só um problema de ir lá no Wolfram e pedir para ele calcular integrais definidas para você. Você entendeu? Essas integrais definidas vão chegar aqui. Aí aqui eu levando esse papo de ortogonalidade, não sei o quê, e tá, e fazendo conta que é a besta. Mas eu não precisava fazer essas contas, eu já sabia que ia ser. Por isso que a gente faz as contas cheio de coragem, porque quando você sabe que vai acertar, você vai cheio de coragem. O problema é quando você não sabe. Então aqui, ó, aí você vai lá e sabe, a gente fez essas contas. Determinamos o AN. Determinar o AN é resolver o problema, é você determinar o peso que você vai dar a cada componente no espaço de soluções para você. Ou seja, isso aqui agora calcula para você a temperatura. Isso aqui é o valor da temperatura, você tem que fazer um somatório. Mas ele é o valor da temperatura, ele é a solução final do seu problema. E porque você conseguiu calcular o AN. O que eu posso te dizer é que a ortogonalidade em si encontra aplicações em literalmente dezenas de situações distintas na física e na matemática aplicada, nos métodos numéricos. Isso é uma coisa especialíssima. O fato de você ter ortogonalidade entre funções. Porque daí você pode pegar um determinado espaço, sabe? Usar essas regras da álgebra que acabam sendo muito úteis quando você está resolvendo problemas. No nosso caso de transferência de calor, com a ortogonalidade, eu sei que eu vou gerar soluções. E o contrário também. Se eu não tenho se eu não tenho homogeneidade, é assim, se você tem homogeneidade numa certa direção, você sabe que vai gerar funções de base. Você sabe que essas funções de base serão ortogonais. E com a ortogonalidade delas,
você, em última análise, neste caso, o problema de transferência de calor, você vai determinar o valor de θ. Se você não tem homogeneidade, você tem duas opções, duas coisas. Você pode tentar homogeneizar o seu problema de alguma forma. Se você conseguir, tudo decorre. Fique tranquilo. Consegui gerar uma forma homogênea do meu problema. Lindo e maravilhoso. Vamos resolver o problema. Que vai dar certo, por separação de variáveis. E você vai chegar no final com um produto escalar ortogonal que você vai poder usar para determinar quem são os componentes da sua função, como é que fala, solução. Agora, se você não, se for impossível ortogonalizar, então, ou melhor, ortogonalizar que é deixar uma direção homogênea, se você não conseguir fazer isso, então você não vai conseguir solução, não adianta ir por esse caminho. Você entendeu ou não? Beleza, valeu até agora. Eu compreendi melhor agora o que você falou. Inclusive, na hora que você deu essa aula aí, eu estava acompanhando, e você falou o seguinte: olha, para funcionar o método de separação de variáveis tem que ter ortogonalidade. Aceita isso, né? Aí depois você veio com essa aula de hoje e mostrou, olha, é assim mesmo. Exatamente. Demonstrando, né, que rolou a ortogonalidade, e a consequência é que o método de separação de variáveis funcionou direitinho, né, para o nosso propósito nesse problema que você estava mostrando. Exatamente. Obrigado aí. Obrigado você pela pergunta, muito pertinente. E principalmente por a gente poder revisitar esse assunto aqui. Felipe, você estava falando de uma coisa que no tempo, né? Sim, se por acaso a direção T fosse homogênea, a gente podia resolver isso aí na direção T. Acontece que, por exemplo, o nosso problema em particular, eu nem ia ficar preocupado com ela, eu sei que a coisa não ia vir dela. Porque a existência de soluções características, ou seja, aquelas soluções que são diferentes de zero, mesmo quando a equação é homogênea e as condições de contorno são zero, elas acontecem para equações de segunda ordem. A minha direção T aqui só tem uma derivada, ela contribui só com uma equação de primeira ordem. Então, isso é um problema hiperbólico. Nessa direção, não vai acontecer autossoluções. Entendeu? Nessa direção, você não vai ter autossoluções ou soluções características. Tá beleza? Então funcionaria, mas como não é de segunda ordem, não faz diferença, né? Só se você tivesse, por exemplo, um problema completo, o problema da onda incompleta. Você pode resolver por separação variável. Que a onda aí sim tem a derivada segunda no tempo. Exatamente. Tá? Eu não sei onde é que eu estava. Acho que eu estava aqui agora. Professor, as funções φn, elas têm alguma coisa a ver com tem que ser periódicas ou não necessariamente? Não. Bessel não é mesmo, né? Não, Bessel não é. Mas eu esqueci de falar uma coisa. Olha aqui, ó. Ainda bem que você falou isso, Arthur. Ó aqui. Onde é que está aqui que a gente chegava à conclusão? Aqui, ó. Arthur, suponha simplesmente que y de A seja igual a y de B. Não estou falando que é zero. Suponha que y de A seja igual a y de B. Lembra que y é o φ. Tá? Pega só esse termo aqui, ó. E aplica nos limites B e A. Tá? Vamos aplicar nos limites B e A. Mas vamos ver. Não, tem mais coisa que precisa. A derivada também, né? A derivada também. Lógico. Y' de A também tem que ser igual a Y' de B. Tá? Quando você fizer esse negócio aqui, também dá zero.
Mas aqui tem que ter um negócio e. Os dois têm que ser ao mesmo tempo, tá? Isso aqui caracteriza um tipo de função chamada periódica. Isso aqui são as funções periódicas. Na verdade, isso é uma propriedade das funções periódicas. Funções periódicas. O que é uma função periódica ao pé da letra? Ao pé da letra, uma função periódica é uma função y de x mais um certo tamanho. Na verdade, é igual a y. Esse tamanho aqui é o período. Tá? Repare, y' de x mais t é igual a y' de x também. Esse t é só é constante. Tá? A derivada é igual. Né? Aí observe, se y de a igual a y de b, significa que é uma função periódica. É como se isso aqui fosse a... Não, esse aqui fosse b, e esse aqui fosse a, e o t fosse, na verdade, b menos a. Né? Então, se a função y, ou melhor, se a função y não, se você obtiver nas suas condições de contorno... Agora, observe uma coisa, isso aqui é um caso muito raro, esse que está de amarelo aqui. Por quê? Porque, em geral, ou você sabe que y de A é igual a alguma coisa, ou você sabe que y' de A é igual a outra. Mas vamos supor que você está lá no seu problema, e você conseguiu identificar no seu problema que y de A é igual a y de B. Y' de A também é igual a y' de B. Então... não apenas você é capaz de gerar soluções de base, características ortogonais e tudo mais, como você já sabe que essas soluções serão periódicas. No inverso, se a solução é periódica, se a função que está lá no contorno é periódica, mas aí o problema é que esse inverso não tem graça, porque é como se você já soubesse a resposta do problema, né? Mas soluções periódicas, obviamente, vão satisfazer a propriedade da ortogonalidade. Massa, legal. Legal, né? Então, ó, olhando para isso, a gente sempre tem que ficar atento com a não homogeneidade. Né? Então, sempre que houver não homogeneidade, é preciso tentar removê-la. Vou explicar como a gente pode fazer isso. Na verdade, a gente, de certa maneira, já fez isso, né? Com uma coisa muito simples. Às vezes, essa não homogeneidade só é uma questão de constante. Então, quando é uma constante, você vai lá e resolve aquilo ali na alta, né? Então, eu vou, né, quando for eu vou pegar aqui um exemplo, mas aí depois eu vou te dar digamos assim, uma técnica um pouco mais geral do que só esse exemplo, tá? Vamos pegar um outro problema que nós já trabalhamos também. Está lá a nossa parede, L. Conhecemos todas as propriedades dessa parede, conhecemos o K, conhecemos o Rho, conhecemos o C. Vou te dizer que a temperatura inicial dessa parede é a temperatura de um certo fluido. E o fluido está aqui fora, ele tem um H, o número de Biot é muito, muito grande, de maneira que a temperatura no contorno aqui pode ser assumida como igual a T infinito, nós já aprendemos a ver essas coisas, não é isso? Uma vez que a gente está vendo isso tudo, como é que a gente agora sabe qual é o valor como é que é a equação governante? A equação governante desse problema. Ah, e faltou uma coisa. Tem uma geração interna aqui. Tá? Então, se tem geração... área? Pode ter área também. Acho que a gente não vai precisar da área, não. Porque é um D, não precisa da área, não, que é X.
Tá? Então, vamos lá. Equação governante. Rho, C, dt igual. Todo mundo é constante. K, D2T, dx2. Já sei que só tem variação em x. Mais que 1, 2, 3 linhas igual a zero. Pronto. Tá lá. Isso aqui é o que? É o nosso problema original. Condições de contorno. Simetria. dt dx em x igual a zero para todo tempo é zero, que é simétrico. A outra condição em x, t de L para todo tempo é t infinito. Deu ruim. Quando você olha que ele tem infinito, já não ficou homogêneo. Vamos ter que remover essa homogeneidade. Mas essa é fácil. Né? E a outra coisa que a gente sabe é que o t para todo lugar em t coisado aqui também t infinito. Bom? Porque, né, ou seja, essa aqui é uma placa está homogênea na temperatura do fluido. Aquele que é 3 linhas você pode imaginar como sendo uma corrente elétrica, uma resistência elétrica. Vamos supor que essa placa em si seja um material que dissipa calor na forma usando o efeito Joule, né? Um aquecedor. Na verdade é isso, é um aquecedor de resistência. Aí você vai lá e começa a passar a corrente no bicho e ele começa a esquentar, tá certo? E então esse é o problema, que você quer determinar a temperatura. Né? Então, a primeira não homogeneidade, olha só, eu botei um zero lá em cima, é o zero do resfriado, não tem nada a ver. Né? Ó, tem um zero aqui, eu apaguei já, ainda bem que você não viu. Apaguei zero aqui porque não tinha nada a ver. Olha, tem duas não homogeneidades aqui. A primeira é no contorno, que a gente está vendo aqui, porque a única direção que a gente poderia ter esperanças que é a direção onde tem derivada segunda, onde tem duas condições de contorno. Então, a única direção que nos indica a possibilidade de haver chance de ter autossoluções é na direção x. E eu preciso dar um jeito de homogeneizar isso aqui. Aí você homogeneiza na moleza. Você fala assim, θ é igual a t menos t infinito. Pronto. Só de fazer isso, você já resolveu esta condição de contorno aqui. Então, nesse outro caso, quando você faz o θ igual a t menos t infinito, vou botar de lado aqui, você chega na mesma equação, ρ vezes c dθ dt igual a kappa d2θ dx2 mais que 3 linhas. Não mudou nada a equação governante, mas aqui mudou uma coisa. Vou usar uma anotação aqui, ó. Acho engraçadinha essa anotação. Ó, θ derivada passa em relação a x, de zero para todo o tempo igual a zero. Θ em L para todo o tempo é igual a zero. Pronto, já resolvi a minha condição de contorno. E a θ para todo x no tempo zero também igual a zero. Essa aqui, na verdade, sobra zero nas condições de contorno. Muito embora essa última aqui, nada até a gente, apesar de ficar feliz, tanto de zero aí, não precisa ficar feliz, ela não vai te ajudar em nada, essa porcaria. Tá? Porque ela não é na direção que te interessa. Então, muitas vezes a gente fica feliz quando vê zero mesmo, mas esse aqui, agora que você sabe que não te ajuda. Quem é que está te atrapalhando agora? Quem está te atrapalhando agora é o Q3 linhas, que neste caso é constante, mas não precisava ser. Desde que ele não fosse dependente de θ. Ele podia ser dependente de x, te digo mais, ele podia ser também dependente de t. O que a gente faz para resolver esse problema? A ideia é para você remover essas não homogeneidades, uma boa ideia, no caso, é você fazer alguma transformação deste tipo. Você vai falar que a sua θ, que é uma função de x e de t, você vai falar que ela é uma outra função, sei lá, psi de x e de t, mais uma função φ, que é só de x ou só de t, tá? Ou uma de x mais uma só de t, duas diferentes, uma φ de x e uma ômega de t.
E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou substituir essa ideia na equação governante e nas condições de contorno. Tá? Então, olha só, vamos substituir essa ideia na equação governante primeiro. Tá? Na hora que eu for substituir isso aqui na equação governante, ela vai ficar assim. Rho vezes C, que multiplica. Aí eu vou abrir um parênteses. Em vez de escrever dθ, eu vou ter que escrever dψ dt. Ah, olha que interessante. Aqui não preciso botar parênteses. Porque aquela minha Q ali, ó, uma função só dx. Então eu não vou esquentar a cabeça. Aqui já apareceu dψ dt. É igual a capa. Agora sim, aparece a derivada segunda, né? Então aqui sim, vou abrir um parênteses, vai ficar d2 dψ dx2 mais d2 φ dx2. Repare que essa derivada é ordinária, porque φ é de só de mais que 1, 2, 3 linhas. E as condições de contorno? A primeira condição de contorno é de simetria. Ela diz o seguinte, ela diz que dφ dx, não, dθ dx é igual a zero. Em x igual a zero. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que psi, derivada em relação a x, avaliada em 0t, mais dφ dx em zero, tudo isso tem que ser igual a zero. Tá vendo? Ó, que isso aqui é essa condição aqui, ó. Eu só substituí o θ, né? Estou fazendo nada demais, gente. É um processo metódico. Agora eu vou lá. Não seria dψ dt também, não? Não, porque o psi... Como assim o psi dt? Como assim? Por quê? dx, irmão. É dψ dx. Essa isso aqui significa derivada em x. Tá comigo ou não? Ah, isso é só em t, entendi. Beleza. Esse x aqui é derivada em x, tá? É notação para derivada em x. Ó. Ah, essa anotaçãozinha embaixo que você colocou. Né? Eu vou explicitar ela assim, tá? Porque é precisamente essa derivada aqui, ó. Que é a condição de contorno de simetria. Tá? Estou fazendo a condição de contorno de simetria. Ai, caceta. Eita, 3,40. Tá bom? Então, eu substituí essa ideia do θ aqui, ó, nessa equação aqui, Diego. E aí, quando eu substituo, ficou assim. E vou às outras. O θ de L é π de L T mais π de L. E esse cara aqui tem que ser quanto? Zero. E a outra quem é? É o φ de x. Ó. E zero. Então, φ de x e zero é π de todo x e zero mais φ em todo x ou em L, em zero, não, aqui é φ de x exatamente, igual a zero. Pronto, fiz isso aqui. Tá? Tá comigo? Agora olha a manha. Vai vendo, tá? Vai vendo a manha. Ah, tá, beleza. Tô vendo aqui. Ó, você tem que olhar o seguinte. Em duas dessas equações aqui, o φ, esse cara aqui, o φ, está constante. Que é nessas duas aqui. Tá? Então, você consegue ver o quê? Você consegue ver que a direção homogênea está te indicando também condições de contorno para φ.
E o mais legal é que se alguma condição não fosse homogênea, você ia poder botar no φ também. Então, olha só, tem essas duas condições aqui, ó, para condições de contorno para φ. Então, eu vou escrever aqui do lado, ó. Isso são condições de contorno para φ. Então, você pode separar o seu problema em dois. Se você somar o problema, você vai fazer dois problemas agora. Que quando você soma esses problemas, dá o problema original. Só isso. Olha lá. Então, eu vou pegar o quê? Opa! Vou pegar esse cara e vou transformar em dois. O primeiro vai ser um problema só em φ, minúscula. Então, ele vai ser um problema assim, ó. K, eu estou olhando para esse K aqui. D2, φ dx2, mais Q, 1, 2, 3 linhas, igual a zero, porque não tem φ minúscula do outro lado. Então, ficou K, D2φ dx2 mais Q' igual a zero. Então, isso aqui é um zero, tá? E aqui, eu vou botar a outra equação do lado, ó, que seria quem? Seria assim, ó, d ρ c d psi dt igual a K d2 d psi dx2. Repara o seguinte, olha, se você somar esse problema aqui, essa equação com essa equação, dá essa. Tá? Com a diferença que essa aqui agora ficou homogênea. Tá vendo? Tem φ aqui, não tem ninguém que não depende de φ. As condições de contorno do φ pequeno. dφ dx de zero igual a zero e φ de L igual a zero. Isso é um problema bico, nós já até resolvemos. E as condições de contorno do outro problema? São três. Aí você escreve todas elas. Ó. Você vai somar também. Nesse caso, ó, vai ser o quê? d psi dx igual a zero. Porque quando você somar essas duas vai dar zero. Então vai ser assim. d psi dx em x igual a zero para todo t igual a zero. A outra, psi em L para todo t. Não, não é essa não. Né? A segunda qual que é? É essa? É, psi em L para todo t igual a zero. Então, vamos lá. Psi em L para todo t igual a... e tem que ser. Porque se não fosse, nós não tínhamos uma direção homogênea. Olha só. As condições de contorno em x, ambas são homogêneas. E é justamente a direção que a gente quer. E agora precisa esse último aqui. Ó. O que essa última equação me diz aqui? Para eu somar para dar zero, o meu psi em x igual a zero tem que ser igual a menos φ. Ou seja, passa o φ para o outro lado. Né? Ou seja, você vai ficar aqui com psi de, aqui é zero para todo x igual a menos φ. Professor, tem algum nome para esse procedimento? Tem não. Não que eu conheça, Arthur. O que a gente está fazendo é homogeneização da equação governante e do problema. Estamos homogeneizando o problema. Tá? Tá beleza? Professor, Oi. essa é a resolução analítica de uns problemas de um estudo dirigido. O Juan que fez, inclusive. Eu sei. Eu sei. Legal, né? E aí, o que acontece? Agora, chamar a sua atenção para uma coisa. Deixa eu te chamar a sua atenção. Oi. O livro que eu usei como base chamava isso de superposição, de dois problemas, né? O princípio da superposição. O princípio da superposição o princípio da superposição é algo muito maior, mas assim, isso decorre do princípio da superposição. O princípio da superposição é o seguinte, você tem no problema linear, qualquer problema linear, se você tem duas soluções que satisfazem esse problema linear, a soma delas satisfaz. Mais do que isso. A combinação linear também satisfaz. Então, na verdade, você podia ter multiplicado isso aqui por um A, por um B, sabe? Tem muita coisa que você pode fazer pensando na aula. Tá bom? A solução analítica desse problema aqui, ó,
é muito fácil. Ela dá... Já que você fez, você podia cantá-la para mim, né? Tá, fiz sobre Ó, isso aqui vai dar, L vai dar assim, achei. Vê se é isso, ó. Q, 3 linhas. isso, Q, 3 linhas, L ao quadrado sobre K, sobre 2K, 2K, aham, que multiplica 1 menos X sobre x L, sobre L ao quadrado. Tá? isso. É isso. Olha só, Diego, esse problema aqui, ó que interessante. Esse problema aqui vai ter associado a ele, com certeza, alguma φ. Por que que eu tenho certeza que vai sair dele uma φ? Eu tenho que só descobrir quem é. Mas é fácil descobrir quem é. Porque você vai fazer a separação de variáveis, ou seja, você vai falar que o seu psi, que no caso é de t e x, você fala que ele é um x de x vezes uma t de t. Com certeza o problema em x vai ficar, ele vai ficar assim, ó, x duas linhas mais lambda ao quadrado x igual a zero. Você vai resolver esse problema aplicando duas condições de contorno, uma de Neumann homogênea, uma de Dirichlet homogênea, tá vendo? Tudo fechando com aquela nossa teoria lá de trás. E com certeza você vai encontrar autossoluções, ou seja, soluções não nulas para a equação homogênea de condições de contorno homogêneas. Então você vai achar as autossoluções, que são os φs. E o que mais que você sabe? Você sabe que quando você tiver que achar esse cara aqui, ó, você vai ter que resolver o seguinte problema. O seu problema vai ser assim: os AN serão precisamente menos por causa... deixa esse menos para lá. Não preciso nem pensar. Já sei que é isso. É claro, você pode ir lá dentro, desenvolve lá, mas eu estou pegando a dica lá da aula passada. Só que na aula passada, o que eu tinha nessa condição aqui era a função 1. Agora, eu vou ter uma função que é a função x quadrado. E isso aqui, lembrando que esse cara, né? Nesse nosso problema em particular, é a integral de 0 a r de f e g dx. Tá certo? E que quando f e g forem funções autofunções do nosso problema, serão ortogonais em relação a esse produto. E aí, o que acontece? Você já vai achar isso aqui. Então, por favor, produza essa solução para mim. Eu quero que você determine a solução geral desse problema. Tá? Então, pelas minhas contas, pelas contas do Felipe, né, velho? Esse aqui vai ser o estudo dirigido 6. Ele é só para você. Termine esse problema. E ache θ de x e t. Vocês vão ver que essa aqui é interessante, porque é uma série de Fourier, mas os coeficientes AN vão ser meio diferentes da maioria dos coeficientes AN que a gente conhece por aí. Porque esses coeficientes AN que a gente conhece é sempre assim,
N vezes π sobre 2, N mais 1 vezes π sobre 2, 2N mais 1 vezes π sobre 2, essas coisas. Esse aqui vai pintar acho que é uma cúbica. Aparece Por que vai aparecer uma cúbica? Porque você vai ter que integrar uma função de segundo grau aqui dentro, vai aparecer um L ao cubo aí. Tá? Não precisa fazer na mão, faz no Wolfram. Mas você vai ver que você só vai conseguir fazer essas coisas direito, mesmo usando o Wolfram, se você organizar bem as suas ideias, souber o que você vai calcular e tal, né? Então é isso, pessoal. O que eu tinha para falar na aula de hoje era isso. O progresso que eu espero ter feito na aula de hoje é ter mostrado para vocês, de forma um pouco mais consistente, a existência da ortogonalidade em funções, em autossoluções de problemas de segunda ordem homogêneos, problemas gerais. E daqui para frente, toda vez que a gente chegar num novo problema e a gente identificar que ele é homogêneo e que as condições de contorno são homogêneas, ou que a gente consegue transformá-lo nesse tipo de problema, então nós já sabemos que vamos achar autossoluções, que essas soluções serão ortogonais, a gente vai saber como usar o Wolfram para nos ajudar, e ele vai conseguir resolver os nossos. Mas se você simplesmente pegar você vai ver que não dá para você pegar uma EDP dessa e botar lá ainda. E ele te sair com todo. Não se a gente. Talvez se você botar a equação do calor purinha com as condições bem. Talvez ele tenha algum jeito de fazer. Mas essa aqui eu acho que ele ainda não faz. A gente ainda está ganhando dele. E mais do que isso, você está vendo os princípios da coisa, né? E o que, pelo menos na minha cabeça, ainda faz sentido a gente aprender esse tipo de conhecimento. Tá certo? Que é, no fundo, como resolver problemas de transferência de calor, de eletromagnetismo, de física quântica, de mecânica em geral. Desde que seu problema tenha alguma coisa elíptica, ou seja, uma derivada de segundo grau ali, de segunda ordem, você vai conseguir resolver usando essas técnicas. Beleza? Dúvidas? Professor, Oi. eu posso falar na frente? Acho que alguém veio falar comigo. Não, pode falar. Professor, então, para o estudo dirigido, a gente já parte da solução de φ, né? A gente não precisa. A gente já parte que a φ já foi solucionada e vai continuando para o psi, né? Vai mais fácil. Porque, na verdade, a gente já fez isso aqui no passado, numa aula. É exatamente essa aqui. Entendeu? Então, não tem grandes progressos. Tá? Obrigado. Pessoal, vou parar a gravação.